Brasil e Austrália vão ganhar em breve linhas aéreas ligando diretamente os dois países. Durante a visita do ministro do Comércio da Austrália, Simon Crean, a Brasília, foi firmado um acordo internacional em que cada país poderá definir as cidades de onde partirão e chegarão os voos. Hoje, para chegar à Austrália, o brasileiro precisa viajar via Europa, África do Sul ou Chile. Por outro lado, a Japan Airlines, que está em concordata, anunciou que, por medida de economia, irá cancelar o voo São Paulo-Tóquio. O Brasil renova sua equipe de embaixadores em países latino-americanos. Chile, Venezuela, Bolívia e Cuba terão novos representantes brasileiros. A Venezuela é o sexto mercado no mundo para as exportações do Brasil. No ano passado, o superávit com o vizinho do norte foi de mais de 3 bilhões de dólares. A Venezuela compra principalmente alimentos, automóveis e eletroeletrônicos. O novo embaixador José Antônio de Carvalho quer diversificar a pauta de exportações e garantir que as empresas brasileiras envolvidas em obras de infraestrutura na Venezuela recebam em dia. A Venezuela tem um controle de câmbio e não é de hoje e ela tem tido uma certa dificuldade em matéria de poder haver a disponibilidade oportuna para o pagamento dos seus compromissos. A embaixada, quando acionada, tem tido muito boa receptividade por parte do governo venezuelano em termos de evitar atrasos dessa natureza. Além do Uruguai, a Bolívia é o único país na América do Sul com que o Brasil tem déficit na balança comercial devido à importação de gás. O diplomata indicado Marcel Fortuna Biato destaca o potencial mineral e energético do país, mas quer diminuir a dependência brasileira do gás boliviano. O Brasil tem buscado fontes alternativas, assim como a Bolívia tem buscado destinos alternativos. Não é intenção do governo brasileiro, em princípio, reduzir o volume absoluto de importação, mas certamente garantir para o bem dos dois países que não haja uma excessiva dependência mútua. Na sessão em que foi aprovada a indicação de José Eduardo Felício para representar o Brasil em Cuba, os senadores condenaram as violações de direitos humanos por parte do governo cubano e também um embargo econômico à ilha, imposto pelos Estados Unidos há 50 anos. Nós temos visto na imprensa dos últimos dias que esse tipo de embargo e bloqueio serve muito menos ao propósito da paz do que ao propósito de aumentar a tensão e de provocar a violência. É o que aconteceu, como nós vimos nos últimos dias na faixa de Gaza. Levantamentos feitos a nível internacional dizem que hoje não existe um país que seja contrário a terminar com a radicalização do bloqueio de Cuba. A comissão também aprovou a indicação de Frederico César de Araújo para a Embaixada Brasileira em Santiago do Chile. O comércio exterior brasileiro vem crescendo a passos largos. De janeiro a abril, a alta foi de 38,6%. Mas o superávit comercial do Brasil tem diminuído. No mesmo período, a queda foi de quase 2/3. O país busca ampliar suas exportações, mas enfrenta vários gargalos. Um deles é a situação dos portos. Para desafogar os portos, seriam necessários 42 bilhões de dólares. E o país só está investindo com o PAC 15 bilhões de reais. O dinheiro é pouco, mas os técnicos e parlamentares se mostram confiantes nos resultados. Um dos exemplos é o setor portuário do Espírito Santo. 25% do fluxo de navios que aportam em águas brasileiras tem como destino pelo menos um dos 7 portos existentes no estado. A atividade portuária capixaba é responsável por 45% da economia local. Mas os portos capixabas sofrem o problema que outros portos estão sofrendo no Brasil. A escassez histórica de investimento. Nós ficamos muito tempo sem fazer investimento na área portuária. Para se ter uma ideia, aqui no Porto de Vitória, no Espírito Santo, podem atracar navios com até 3.000 contêineres. Na Europa, a realidade é diferente. Lá, existem navios com até 18.000 contêineres.
Para receber esses gigantes dos mares e ampliar a sua capacidade de absorção de cargas, o Espírito Santo precisa de um porto de águas profundas, que tenha o suporte para armazenagem, transporte e fluidez da carga movimentada. Isso requer investimentos da ordem de R$1 bilhão. A tendência é os navios crescerem cada vez mais, né? Movimentarem uma quantidade cada vez maior de contêiner por navio, porque isso faz com que reduza o custo unitário, quer dizer, o custo por contêiner. Obviamente o custo de cada produto que é transportado nesses contêineres, ele tende a reduzir, ampliando ainda mais as correntes de comércio exterior. Você vai conseguir mercado para os nossos produtos se nós tivermos um preço menor. Você vai levar para a Europa, para a Ásia, para os Estados Unidos, esses produtos, se você tiver capacidade por tonelada de um preço menor desse produto, você consegue competir com os demais portos do mundo que têm o mesmo produto. O porto de Praia Mole, na região metropolitana, na Grande Vitória, foi o local escolhido para a implantação do superporto de águas profundas. A nova unidade vai contar com uma profundidade mínima de 16 metros, o que torna o sistema portuário capixaba ainda mais competitivo. Um navio grande desse vai transportar 3 a 4 ou 5 vezes mais cargas do que os navios menores. E o que isso repercute para a competição dos produtos brasileiros? Que o competidor ou um outro país que tiver um porto que atenda esse tipo de navio poderá colocar o seu produto muito mais barato no mercado consumidor, porque o frete passa a ser o elemento determinante da competição desses produtos. Já o Porto de Vitória também vai receber melhorias. A dragagem da Baía vai aumentar a profundidade das águas de 10 para 12,5 metros. Esse calado torna o porto da capital uma ótima alternativa para a navegação de cabotagem, interligando terminais internos, como Santa Catarina, Santos e Rio de Janeiro. O Espírito Santo está no centro do Brasil. Ele está muito próximo ao grande centro consumidor, ele é do Sudeste. Então o Espírito Santo tem todas as condições de captar esse tipo de carga, esse tipo de navio, e desde que seja implantado esse superporto. Hidropirataria, realidade ou lenda amazônica? Seja qual for o caso, denúncias de que navios estrangeiros estão contrabandeando água doce da Amazônia brasileira e com ela parte da biodiversidade aquática preocupa parlamentares no Congresso Nacional. Já se cogita, inclusive, uma investigação parlamentar e especialistas planejam novos marcos legais para proteger este manancial. A hidropirataria na Amazônia é o tema de hoje do Dossiê Diplomático. O Brasil é o país com o maior potencial hídrico do mundo. Possui cerca de 12% da água doce do planeta. 80% desses recursos estão na Amazônia. Poucos países no mundo têm a possibilidade que o Brasil tem no futuro de ser um país riquíssimo em função da água que ele tem. No caso para as populações habitadas, por exemplo, na cuenca amazônica, se lo vemos desde o ponto de vista per cápita, es el porcentaje más alto que ellos tienen de acceso para agua dulce en todo el mundo. Tamanha riqueza traz preocupações, como, por exemplo, o possível contrabando de água por navios estrangeiros. Tema de reportagens na mídia, o assunto já chama a atenção de parlamentares. Algumas denúncias dão conta de que navios cargueiros que vêm de vários pontos, não só da Europa, da Ásia, do Oriente Médio especialmente, com petróleo, descarregam petróleo ali na região amazônica. Eles chegam em vários lugares, como Santarém e outros lugares da Amazônia, e deixam algum tipo de carga até para instituições ou para organizações não governamentais, e enchem os seus tanques, que seriam de carga, de água, sob a alegação de que precisam de peso para navegarem. Mas já há denúncia de que isso é uma farsa, porque a água lá em outros países ela estaria sendo trabalhada, ela estaria sendo comercializada. No Brasil não há um diagnóstico muito seguro sobre essa questão. Uns falam muito atemorizadamente sobre o tema
E o presidente da Agência Nacional de Águas me manda um documento dizendo que não há perigo nenhum, que não há essa cobiça sobre as águas brasileiras. No sé si esto sea un mito, no sé si sea realidad. Sin embargo, así como las especies de flora y fauna vienen siendo traficadas ilícitamente, yo podría imaginar un futuro sin agua. Y si no hay agua, también podría haber un tráfico ilícito de la misma. Acho que a denúncia é uma denúncia séria, não vale um só desmentido, é preciso a certeza de que não há perigo. Não quero também dizer que... Eu simplesmente quero que a gente investigue até o final. A Agência Nacional de Águas, porém, garante que não há motivo para alarme. O que existe é uma confusão entre contrabando e água de lastro, que funciona como contrapeso para a estabilidade das embarcações. Para você ter uma ideia, um navio de 200 mil toneladas, ele precisa de 60 mil toneladas de água para se equilibrar. Porque senão ele aderna, ele não tem dirigibilidade, não tem estabilidade. Essa água é levada e vendida a preço de ouro na Europa e em outros lugares, porque em alguns lugares realmente do primeiro mundo a água está mais cara do que um preço, por exemplo, do que o preço de um litro de gasolina. O custo disso não é tão simples, você simplesmente chegar num lugar, abastecer, pegar um navio, quando o navio está voltando para um país de origem, coletar aquela água e levar. Porque você tem tratamento, tem custo, tem uma série de coisas. Eu diria que é algo para se monitorar. Delta, onde desemboca o Amazonas en el Atlántico, tiene más de 350 kilómetros de extensión. Y 350 quilômetros, digamos, de extensão de um delta é difícil de controlar. A fazer uma consulta, caso inclua no Google, hidropirataria e Amazônia, vão aparecer 11.500 ocorrências no mínimo. E se verificarmos, são os mesmos textos sendo repetidos. Às vezes a gente, ao difundir essa ideia de hidropirataria, está servindo de instrumento para isso, para que os organismos internacionais interfiram de alguma forma, poderes econômicos, nessa internacionalização do nosso recurso. Atualmente, o alto custo do transporte também inviabilizaria a exportação de água para países distantes. No entanto, alguns especialistas dizem que no futuro isso pode acontecer. Uma tonelada de água tratada, clorada, fluoretada, pronta para você beber, ela vale $1,5 aqui no Brasil, por metro cúbico, por tonelada. Então, um dia de navio, ela custa de 25 a 30 centavos por esse metro cúbico. Então, qualquer viagem que você fizer de navio, você vai ver que os custos já ultrapassaram aqueles custos que são praticados para dessalinização. Creo que es importante que los países se organicen y se preparen, porque claramente con lo que estamos ahora no sabemos bien hacia dónde dirigirnos. Hay que prepararse para un futuro donde claramente el agua va a ser comercializada a nivel internacional. Ele é compensador em duas situações, ou com alto valor agregado, quando você tem uma água famosíssima, cara, como essas águas da Itália, da França, que são muito caras, ou quando você tem um país próximo do outro. Mas, na verdade, o Brasil já é um grande exportador de água de maneira indireta, agregada a outras atividades produtivas. Você precisa de cerca de 2.000 quilos de água para você produzir 1 quilo de frango. Onde você gastou essa água? Para você produzir o milho, para você produzir a soja, né? Para você tratar do frango na granja. Uma série de atividades de produção industrial, produção rural, o Brasil vai ter condição de preencher mercados, porque países como a China, por exemplo, a China não vai conseguir sustentar em muitas áreas dela uma atividade de irrigação. Pode ser e deve ser uma vantagem competitiva do país. Agora, para que isso aconteça, é importante gerir bem o recurso, tanto a água quanto os outros recursos naturais. Hoje, de certa forma, ainda gerimos mal. Para preservar os recursos hídricos, os países precisam trabalhar juntos. Os especialistas apontam a necessidade de se harmonizar as legislações daqueles que partilham as bacias sul-americanas. A Amazônia, que tem 70% da nossa água, as nascentes dos grandes rios não estão localizadas dentro do território nacional, estão localizadas nos outros países. Então essa gestão transfronteiriça também é importante que se faça. O água é um fator de integração. Então, se descuida estes processos de águas internacionais, de águas transfronterizas, que já deveriam a esta altura ter princípios de gestión en común
institucionalidades en común. Los estados que tenemos o que compartimos la cuenca amazónica ya venimos trabajando de manera conjunta. Hay un tratado, que es el Tratado de Cooperación Amazónica. Los esfuerzos que se hacen al interior del tratado es favorecer puntos de encuentro, intercambiar información y trabajar en forma tal que se puedan llegar a puntos comunes. Tenemos un tratado de cooperación amazónica que debe ser más profundo, más concreto, con más compromisos, obligaciones y derechos de nuestros países. La conclusión final de estos procesos en diversos temas sería